A Ucrânia herdou o terceiro maior arsenal nuclear do mundo, estimado em vários milhares de ogivas nucleares, quando a União Soviética entrou em colapso em 1991. Mas, em um gesto de boa vontade, entregou todos os equipamentos nucleares e suas ogivas 3 anos depois, para os soviéticos e americanos, em um acordo que ficou conhecido como Memorando de Budapeste em 1994. Então veio a guerra na Ucrânia 2.0, que está chegando ao ponto de ruptura. E os sinais disso são visíveis nos bastidores entre Ucrânia e Ocidente e Rússia e aliados. Um dos itens vitais no suposto plano de vitória do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sugere que a Ucrânia vai buscar armas nucleares, a menos que fosse admitida como membro da OTAN. Mas não é tão fácil assim. O presidente ucraniano disse aos líderes da União Europeia durante um discurso em Bruxelas que Kiev precisava de um forte impedimento contra a Rússia. Segundo a sua declaração, ou a Ucrânia terá armas nucleares que servirão como proteção, ou deve fazer parte de algum tipo de aliança. Além da OTAN, não conhecemos uma aliança tão eficaz. Embora a Rússia tenha ameaçado lançar um míssil nuclear contra a Ucrânia, esta é a primeira vez que Zelensky discute a construção de capacidades semelhantes. Zelensky declarou que o Memorando de Budapeste foi um erro, isso porque fez a Ucrânia desistir de seus mísseis nucleares em 1994, depois de receber garantias de segurança da Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos, uma opinião compartilhada pela maioria dos ucranianos. Quem desistiu de suas armas nucleares? De todos eles, só a Ucrânia. Foi o que disse Zelensky, que complementou: quem está lutando hoje? Ucrânia. O Memorando de Budapeste também foi terrível para outras nações. Cazaquistão e Bielorrússia também entregaram armas nucleares que herdaram após o colapso da União Soviética. A Ucrânia tem 4 usinas nucleares atualmente, uma nas mãos da Rússia, a de Zaporizhia, e a revista alemã Bild citou uma autoridade ucraniana especializada em aquisição de armas, que disse que Kiev poderia construir um míssil nuclear. Segundo essa autoridade, temos o material, temos o conhecimento. Se a ordem for dada, precisaremos de apenas algumas semanas para ter a primeira bomba. O Ocidente deveria pensar menos nas linhas vermelhas da Rússia e mais nas nossas linhas vermelhas. A Ucrânia sabiamente está ampliando e explorando o desenvolvimento de mísseis balísticos e de cruzeiro convencionais. Isso fornecerá condições próprias para acoplar ogivas nucleares, caso necessário. Autoridades na Ucrânia concordaram que, embora houvesse um elemento de postura e atitude temerária nas declarações ucranianas, elas ainda deveriam ser levadas a sério. A OTAN prometeu à Ucrânia adesão à Aliança Militar Ocidental desde 2008, mas não definiu uma data atualmente, frustrando Zelensky, que disse que um convite imediato à Ucrânia para se juntar à OTAN seria decisivo na guerra contra a Rússia. Autoridades dentro da segurança do governo ucraniano alertou que todos mais temiam. O presidente Zelensky e seu governo estão ficando desesperados. Segundo eles, há um entendimento de que países com armas nucleares são tratados de forma diferente. Este é um conflito existencial para a Ucrânia, algo que as pessoas no Ocidente ainda parecem não entender. Muitos analistas, porém, disseram que mesmo que a Ucrânia tivesse um míssil nuclear, era improvável que ele funcionasse como impedimento contra a Rússia. Em vez disso, uma Ucrânia com armas nucleares apenas aumentaria o perigo de uma guerra nuclear. Como uma Ucrânia nuclear deteria a Rússia nuclear? Como as armas nucleares teriam ajudado a Ucrânia na Crimeia, no leste da Ucrânia? Analistas entendem que uma arma nuclear não é uma varinha mágica que as pessoas parecem pensar que é. O Instituto de Análise sediado em Washington, Enkit Panda, disse que Zelensky, falando sobre as armas nucleares, não seria uma estratégia vencedora para negociar com a OTAN daqui para frente. Haja vista que há muitas autoridades otanianas que repudiam totalmente novas armas nucleares no mundo. Em Bruxelas, na sua ampla viagem de segurança, Zelensky buscou pressionar por mais apoio ao seu plano de vitória para derrotar a Rússia.
Autoridades ucranianas disseram que a linha de frente está cada vez mais precária e imploraram por ajuda urgente do Ocidente. As forças do Kremlin invadiram posições ucranianas na região de Kursk, no sul da Rússia, e estão avançando em direção à cidade de Kupiansk, no setor norte da principal linha de frente. Abre aspas para a declaração de Zelensky diante das autoridades em Bruxelas. Se começarmos agora e seguirmos o plano de vitória, seremos capazes de acabar com esta guerra no máximo no ano que vem. Feche aspas. Mas as autoridades ocidentais até agora têm sido levianas em relação a esse plano de vitória de Zelensky, reclamando que era uma lista de desejos por mais armas e um apelo por permissão para disparar mísseis ocidentais contra alvos dentro da Rússia, em vez de um golpe de mestre estratégico profundo que derrotaria o Kremlin. Mas isso é o que dizem ao público e que nós sabemos. O presidente americano Joe Biden não apoiou o plano de Zelensky até o momento, quando ele foi apresentado no mês passado, e Mark Rutte, o novo secretário-geral da OTAN, disse que ainda tinha algumas restrições sobre isso. No encontro com o ex-presidente Donald Trump em setembro, a conversa foi muito franca. Zelensky disse a Trump que a Ucrânia ou se juntaria a algum tipo de aliança ou seria forçada a buscar armas nucleares. Trump então se dirigiu a Zelensky e disse: "É um pedido justo. Em minha análise, se juntar à OTAN está muito distante. Isso porque a Ucrânia está em guerra e as cláusulas do tratado são claras. Não aceitam nações em conflitos em andamento. E há outro ponto. Não acredito que se tornar uma potência nuclear dentro de uma guerra em andamento é a saída para o conflito. Não há como comparar o cenário atual com a Segunda Guerra, por exemplo, onde os Estados Unidos, dentro do conflito, criaram e usaram 2 armas nucleares contra uma potência imperial japonesa que não tinha armas nucleares, e assim determinou o fim do maior conflito militar de todos os tempos. Como já sabem, tem outro canal dedicado a assuntos de geopolítica e defesa que ainda não foi restringido pelo YouTube, então dê um apoio, visite o canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo.